Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 do livro de Provérbios, amém? O tema da mensagem de hoje, como o diácono Jovino bem disse, é o tema planejando com sabedoria para um plantio excelente e uma colheita extraordinária, amém? Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao verso 3, a palavra do Senhor diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, queridos? Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, e Te damos graças, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, tem feito, Pai amado, nesse ministério e através desse ministério. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que não somos merecedores de tão grande amor. Te louvamos e bendizemos o Seu nome, porque cremos que mais uma vez a Tua palavra será derramada sobre nós. Libera o Teu Espírito Santo sobre nós e na autoridade do Teu Espírito usa-me como Teu instrumento, para que vidas sejam transformadas, Pai. Sem Ti eu nada posso fazer, Senhor. Eu preciso do poder do Teu Espírito, da unção do Teu Espírito e da ação do Teu Espírito nas mentes e nos corações, para que todos nós possamos juntos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, pedindo mais uma vez que a voz da minha vontade seja anulada, para que possamos ouvir o som da Tua voz. Doce, amado Espírito Santo, fala conosco. Em o nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, Deus com certeza é o maior planejador de todos os tempos. E Ele nos ensina a planejar também. O próprio Deus diz para nós, em Jeremias capítulo 29, verso 11, o seguinte: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nós vemos também que o próprio sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi planejado por Deus antes da fundação do mundo. Quando vamos a 1 Pedro capítulo 1, do verso 18 ao verso 20, vemos isso, e no verso 20 nós lemos o seguinte: Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vós. Nós podemos, irmãos, encontrar na Bíblia vários textos bíblicos que comprovam isso, que Deus faz planos e depois os executa, que Deus fez planos para depois executá-los. Por exemplo, nós podemos ver em Apocalipse capítulo 17, verso 8, Mateus 13, verso 35, Mateus 25, verso 34, Lucas 11, verso 50, Hebreus 4, verso 3, Hebreus 9, 26, Apocalipse 13, verso 8. Todos esses são exemplos claros disso, de que Deus faz planos antes de executá-los. Deus me deu duas frases e elas dizem o seguinte. A primeira delas diz: sem dúvidas, a Bíblia é o plano de Deus para a humanidade. Se Ele, sendo Deus, onisciente, onipotente, onipresente, fez os seus planos para a humanidade, porque nós não planejaremos? Então, nós devemos ser imitadores de Deus, imitadores do nosso Senhor. E Ele fez planos, nós também devemos planejar. A grande questão é que nós olhamos, observamos os planos de Deus e observamos as direções de Deus e o que nós fazemos com essas direções. Já fazem alguns anos que Deus tem nos dado a direção de fazermos um planejamento pessoal para o próximo ano. E muitas pessoas têm desprezado isso. Talvez se eu perguntar aqui agora, onde está o seu planejamento, você não vai nem saber onde está. Você simplesmente pegou ele, enfiou numa gaveta e ele sumiu. Muitos de vocês não sabem nem o que se deu desse planejamento que você fez. E isso é muito ruim, isso é muito triste, porque muitas pessoas deixam de viver as promessas de Deus, deixam de viver as bênçãos do Senhor, porque tratam a palavra de Deus de qualquer maneira, tratam de qualquer forma a semente que Deus lança sobre nós. Sabe, o que precisa ficar gravado no seu coração quanto a essa questão de semente e solo, é que a semente é a palavra de Deus, a semente é uma oferta que Deus lança sobre nós, que é a palavra dele, e nós precisamos ser solos férteis para receber essa palavra
palavra e produzir a 30, a 60 e a 100 por um. É muito importante compreender que a semente é extremamente importante, mas o solo também é. Porque se a semente for uma semente muito boa, mas o solo não for um solo de qualidade, aquela semente não vai produzir o quanto ela poderia produzir. Agora, se a semente for boa e o solo também estiver bem preparado para receber a semente, ela vai produzir na sua máxima capacidade. E uma coisa eu posso afirmar para você: a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é a semente perfeita para produzir frutos grandes e poderosos na sua vida. Agora, como é que está o seu coração e o que você tem feito da semente que Deus tem liberado sobre a sua vida? No final de 2019 para 2020, você recebeu uma ministração parecida com essa. E você recebeu a orientação de fazer planos. E além da orientação, você recebeu um material para que você pudesse, em cima daquelas orientações, fazer o seu planejamento para 2020. O que você fez com esses planos? O que você fez com a palavra que você recebeu da parte de Deus no final do ano de 2019? Sabe por que eu pergunto isso? Porque é muito preocupante para mim imaginar que talvez essa mensagem de hoje vai surtir efeito muito poderoso na vida de uns, mas nenhum efeito na vida de outros. E o problema está na semente, o problema está na palavra. Não, o problema está nos solos que a recebem. Então, eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele te ajude nesse momento, para que você prepare o seu coração para receber todas as orientações que virão da parte de Deus, para que você não viva mais um ano da sua vida de frustração, mais um ano onde projetos, sonhos e planos não serão executados, onde você não vai ver o avançar da sua vida, enquanto muitas pessoas progrediram, avançaram em todas as áreas da vida, ou em muitas áreas da vida. Talvez você se vê frustrada, porque você olha e fala: mas eu não consegui avançar. Eu queria ter avançado. A vida ministerial, vida espiritual, vida financeira, na área da sua vida sentimental, na sua vida profissional, seja qual for a área. Talvez você viu tantas pessoas avançando, e você olha e diz: quando vai chegar a minha vez? A palavra de Deus deixa claro para nós, em muitos textos bíblicos, que nós devemos ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Assim nós vamos desfrutar de coisas boas da parte de Deus. Mas se nós não ouvirmos e não obedecermos, não podemos esperar o favor do Senhor. Agora, quando nós vamos para as Escrituras Sagradas e lemos Lucas capítulo 6, verso 46, nós vemos, olha o que Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Meu Deus, essa não é a primeira ministração sobre planejamento pessoal para o próximo ano que você recebe. Alguns talvez seja a primeira vez que você vai receber essas orientações, mas tem muitos de vocês que estão diante dessa transmissão e que estão aqui nessa noite, que já receberam em anos passados. Mas o que você fez com a orientação que você recebeu? Por que me chama Senhor, Senhor? Deus diz nessa noite, mas não faz o que eu mando, o que eu digo. Deus está trazendo algo precioso nessa noite. Mais uma vez, uma orientação poderosa. E o que você vai fazer com essa palavra? Olha, observa comigo como Deus dá importância ao ouvir e obedecer a palavra dele. Veja, Deuteronômio capítulo 28, verso 1 em diante diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Veja o que Deus disse através de Moisés, o que Deus usou Moisés para dizer: se você obedecer fielmente o Senhor, o seu Deus. Aí vem, não, eu obedeço a Deus, eu me esforço para obedecer a Deus. Mas o grande problema tem muita gente que diz: eu me esforço para obedecer a Deus, mas não guarda a palavra dele, não guarda as ordenanças dele, não guarda aquilo que ele manda, não guarda as direções que ele dá. O próprio Jesus ensinou, dizendo: aqueles que me amam guardam a minha palavra. Então, o que você tem feito com as orientações que você tem recebido? Onde está o seu planejamento? Onde está o seu planejamento pessoal? Quantas vezes você leu ele durante esse ano? Quantas vezes você recorreu a ele como a orientação que vem no final do seu planejamento, para que você lesse ele todo, pelo menos uma vez por mês? O que você tem feito com o seu planejamento e onde ele está? Quantos planos você conseguiu executar do seu planejamento pessoal para 2020? Quantas coisas você esperava realizar e não realizou? Veja,
Josué capítulo 1, verso 7, o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz assim: somente seja forte, muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então Deus dá a palavra, Daniel. Deus dá a palavra, mas muitos ouvem, ela entra no ouvido e sai pelo outro. Ela não vai produzir o fruto para o qual ela veio, para o qual ela foi lançada. Alguns, e você já aprendeu isso aqui, agem, vivem e se comportam diante da mensagem como um terreno pedregoso, outros como terreno cheio de espinhos, outro como terreno à beira do caminho. Mas Deus procura nessa noite pessoas que estão dispostas a aplicar o coração e dizer: Senhor, eu quero ser uma terra fértil, derrama as suas sementes sobre mim, derrama a tua palavra sobre mim, porque eu quero no ano de 2021 produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus Pai. Se você deseja isso, coloque a mão sobre o seu peito nessa noite e diga assim comigo: Pai Santo, por favor, prepara o meu coração. Me ajuda, Espírito Santo, para que eu seja um terreno fértil nessa noite, e toda semente caia em boa terra, para que eu possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus Pai. Que 2021 seja um ano extraordinário na minha vida, para a glória de Deus. Aleluia. Se você crê nisso, diga: eu creio, e exalte ao Senhor nessa noite. Aleluia. Sabe, queridos, preste atenção nisso. Todos nós queremos viver grandes conquistas. Todos nós queremos viver planos excelentes, colheitas extraordinárias, na nossa família, na nossa vida financeira. Todos nós queremos. Todos nós sonhamos em viver grandes coisas na nossa vida. Todos nós esperamos que o próximo ano seja muito melhor do que o ano que nós estamos vivendo. Todo mundo espera que o próximo ano seja melhor do que todos os outros anos que você já viveu. Mas a grande questão é o que nós fazemos com a semente que Deus nos dá para poder plantar. Por isso o tema da mensagem de hoje é exatamente esse: planejando com sabedoria para um plantio excelente e uma colheita extraordinária. Para que você tenha uma colheita extraordinária, você precisa de um plantio excelente. E nós estamos às vésperas de entrar no ano do plantio. E Deus quer nos ensinar e nos dar planos, ou nos dar direção para que nós façamos planos excelentes para a glória de Deus. Para que façamos uma plantação excelente no ano de 2021, plantando tudo de acordo com a vontade de Deus, no nosso tempo, no nosso intelecto, na nossa família, na nossa vida ministerial, espiritual, financeira, em todas as áreas, para que nós tenhamos um ano de 2021 com plantios de sabedoria, plantios excelentes, porque não há como viver uma colheita extraordinária se não houver um plantio de excelência. As sementes precisam ser boas, o solo precisa estar bem tratado, e aí sim, nós temos a certeza de que veremos grandes colheitas para a glória de Deus. Estamos terminando o ano da colheita, acabando um ciclo para entrar em outro. Quando a colheita é feita, termina-se o tempo da colheita, agora os agricultores já estão se preparando para o próximo plantio, porque depois de plantar, vem o tempo onde Deus dá o crescimento, as chuvas do Senhor vêm, e eu creio e profetizo em nome de Jesus, que 2021 vai ser um ano de chuvas de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua família, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Será um tempo de chuvas, de bênçãos da parte de Deus, para que as sementes cresçam para a glória de Deus Pai. Então é importante planejar com sabedoria, para que nós possamos lançar sementes excelentes, para viver colheitas extraordinárias. Para isso, eu quero pedir a você que preste muita atenção em toda a palavra de Deus nessa noite, tudo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Olha, preste atenção numa coisa. Veja o que Deus diz, o alerta de Jesus para nós em relação a planejar. Lucas capítulo 14, verso 28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Veja, a orientação do próprio Senhor, Ele diz que é necessário que se faça planos.
Agora veja o que o apóstolo Paulo diz, a orientação dele, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, na parte B do verso 24, diz assim: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, nós devemos fazer tudo com objetivo. Tudo que nós vamos fazer tem que ter um plano e um objetivo. Você corra de tal forma que você alcance o prêmio. Qual é o objetivo? Alcançar o prêmio. Qual é o plano? Correr com força, com dedicação. Corra de tal modo que você alcance o prêmio. Existe um objetivo e existe um obstáculo a ser vencido. Existe um objetivo e existe um plano a ser percorrido. Então nós precisamos executar de modo sábio, de modo inteligente, aquilo que Deus tem nos dado para fazer. E eu creio em nome de Jesus que o ano 2021 vai ser um ano onde nós vamos realizar grandes coisas. Nós vamos realizar obras que nós não conseguimos realizar em 2019, em 2018, em 2020. Nós vamos realizar para a glória de Deus em 2021. Não, mas isso é só para quem crê. Se você crê nisso, diga: eu creio. E exalte ao Senhor nessa noite, adore a Ele, engrandeça Ele. Eu creio, Jesus, que 2021 vai ser um ano onde eu vou realizar grandes coisas no Senhor. Sabe, queridos, você vai receber nessa noite, guiado pelo Espírito Santo de Deus, orientações para que você faça planos com sabedoria, para que você possa ter um ano de plantio, de excelência. Então, eu enumerei aqui 6 questões, ou 6 sugestões diárias para a sua vida, que você pode planejar, que você pode colocar alvos para que você alcance um objetivo. Então, quais são essas 6 áreas que eu selecionei aqui para te orientar no Senhor? A primeira dela, você vai poder produzir alvos para a sua vida física, alvos para a sua vida familiar, alvos para a sua vida intelectual, alvos para o seu intelecto, alvos financeiros e alvos espirituais. São essas as 6 áreas que Deus deu a direção para que nós trabalhemos na nossa vida, para que nós nos desenvolvamos. Veja, lógico que tudo que nós vamos fazer aqui é respaldado pela palavra de Deus. Na vida do crente, tudo é pela palavra, tudo é guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual, o nosso guia de fé e prática. Então eu quero convidar você a observar o primeiro alvo comigo, que é o alvo físico, são os alvos físicos. Carlos está colocando aí, os alvos físicos representam uma relação de novos desafios na área física. Esses são os alvos físicos. Os alvos físicos representam uma relação de novos desafios na área física. O texto que eu separei para esse primeiro alvo é o 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, queridos, veja, nós somos templo do Espírito. E nós precisamos cuidar do templo do Espírito. A palavra de Deus diz que ai daquele que destruir o templo do Espírito, ai daquele que destruir o templo de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar desse templo. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, farei caminhada no período da madrugada, ou no período aí você vai colocar manhã, tarde ou noite. Você vai decidir qual período que você vai fazer caminhadas. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Na verdade, todos nós temos tempo para fazer o que nós quisermos fazer. A grande questão é o que de fato nos importa. Nisso nós nos dedicamos. Então, se você diz, eu não tenho tempo para fazer uma caminhada, mas você tem tempo para ver televisão, você tem tempo para... nem para isso eu tenho tempo direito, eu já acordo, vou para o serviço, volto do serviço, aí já tenho outras coisas para fazer, e depois é culto, eu não tenho tempo para nada. Não, é mentira, você tem tempo sim. Você não pode aceitar essa mentira do inimigo. E não é só o inimigo Satanás, o inimigo é a sua carne. Ela tenta nos convencer, a nossa carne tenta nos convencer, tenta nos atrapalhar. A Bíblia diz que existe uma batalha dentro de nós, é a carne lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ambos tentam tomar o domínio do nosso ser, para que nós façamos aquilo que lhe agrada. Então a carne tenta nos convencer de que nós não temos tempo. Mas eu já acordo e vou para o serviço. Olha, quando nós realmente nos importamos com algo, por exemplo, se você recebe uma proposta de emprego para ganhar R$1 milhão por mês,
Só que o empregador diz: você precisa estar na porta da fábrica às 3 horas da madrugada. E se você atrasar 1 minuto, você não vai conseguir essa vaga. O que você faria? Eu estaria lá desde as 10 da noite. Eu dormiria, na verdade eu não dormiria, eu passaria a noite inteira lá, para não perder essa vaga. Então quando você diz: eu não tenho tempo para poder caminhar, claro que tem, acorda mais cedo. O Jovino, não sei se ainda está fazendo, mas fez muito isso durante esse ano. Acordava antes do horário de serviço dele e ia fazer uma caminhada. Você acorda antes do seu horário de serviço, vai, faz uma caminhada. Volta a Maria, nossa evangelista Maria, estava fazendo caminhada no quintal dela, dando volta em volta da casa. Não, eu faço não sei quantas voltas eu dou aqui para poder cumprir o meu propósito. O negócio é quando você realmente coloca valor naquilo que você está fazendo, você arruma tempo para fazer. Agora, quando não tem importância nenhuma para você, você trata de qualquer maneira. Então você precisa dar valor e separar um tempo para cuidar do templo do Espírito Santo. Então o primeiro exemplo que eu coloquei é esse: farei caminhada no período da... Aí você vai colocar manhã, tarde ou noite, um dos 3 períodos. Durante, no mínimo 30 minutos. Se você fizer 30 minutos de caminhada, já é o suficiente para você se sentir bem, para você renovar suas energias, para o seu corpo trabalhar melhor. 30 minutos de caminhada. E aí você vai escolher os dias, e eu coloquei como sugestão segunda, quarta e sexta, 3 dias da semana. Não precisa ser todo dia, você separa 3 dias da semana, mesmo que não for segunda, quarta e sexta, mas separa os dias que forem mais favoráveis para você. Mas você precisa separar, escrever aqui no seu planejamento e executar. Farei todo o possível para uma alimentação mais saudável. Isso aqui é muito importante também. Você precisa mudar a sua forma de se alimentar. Sabe, João Wesley, ele comia, dormia e acordava com um propósito: pregar o evangelho. Ele comia comidas leves, saudáveis à noite, porque ele dizia: eu preciso estar com a minha mente no nível mais alto de excelência, para que eu não atrapalhe a mensagem de Deus, para que eu não seja um obstáculo, um empecilho para a palavra de Deus. Então ele dormia com o propósito de pregar o evangelho, acordava no horário para ter o propósito de pregar o evangelho, comia com propósito. O grande problema é que nós queremos comer tudo de qualquer maneira, enchemos a cara de gordura, de tudo quanto é porcaria. E aí depois está passando mal, está ruim, está doente, está obeso, está aquilo outro. Eu não sei por que eu estou assim. É por causa da sua boca. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito e comer com propósito. Nada vai ser fácil. Caminhada 3 vezes por semana durante o ano inteiro não vai ser fácil. Comer com propósito durante o ano inteiro não vai ser fácil. Mas o negócio é: você precisa entender que o que você está fazendo é um propósito diante de Deus. E aí você executa com temor e reverência. Porque quando você tentou da sua maneira, quando você tentou do seu jeito, tentou fazer a sua dieta, tentou fazer o seu jejum do seu jeito, seu jejum intermitente do seu jeito, quando você tentou fazer da sua forma, não deu certo, porque era um compromisso seu com você mesmo. Mas a partir do momento que você coloca um compromisso com Deus para o cuidado do templo do Espírito, e você escreve, anota no seu planejamento e começa a executar com entendimento: estou fazendo isso para a glória de Deus, eu estou comendo para a glória de Deus, eu estou deixando de comer o que eu comia para a glória de Deus. Tudo que eu estou fazendo tem um propósito: glorificar o nome do Senhor, para que no final do ano eu possa ser um testemunho da glória de Deus. Então, farei todo o possível para uma alimentação saudável. Trabalharei para perder, e aí você vai colocar quantos quilos, ou ganhar, que alguns precisam ganhar, né? Tem uns que estão querendo perder e tem outros que estão querendo ganhar. Trabalharei para perder ou ganhar tantos quilos. Aí você vai anotar quantos quilos até o final do primeiro semestre. E aí você vai trabalhar da forma que for possível para você chegar a esse objetivo. Irei ao médico com maior regularidade para exames de rotina. E aí no final está escrito outros alvos. E aí você está falando assim: no final está escrito outros alvos. Como assim? Talvez você ainda não participou dessa ministração. No ano passado, no ano retrasado, talvez você não participou. Mas nós vamos entregar para você, basta você querer. Nós vamos entregar para você esse material aqui, essa ministração,
com tudo que eu estou ministrando aqui, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou ministrando vai chegar aí na sua mão em PDF. Basta você falar assim: eu quero esse material, e os obreiros vão estar deixando o número de contato aí para você entrar em contato conosco, que nós vamos estar enviando para você esse sermão, esse material em PDF. E aí você vai ter todo o planejamento com tudo direitinho ali para você só escrever, só anotar, só marcar, para você começar a executar o seu planejamento pessoal para 2021, amém? Então, o Carlos está colocando aí os modelos, os exemplos daquilo que eu estou falando, por isso está entrando aí na sua tela, para você poder ver como tudo vai funcionar. O segundo ponto que eu quero observar com você aqui são os alvos familiares. Alvos familiares. Os alvos familiares representam uma relação de novos desafios na área familiar. O texto que eu separei aqui, guiado pelo Espírito Santo, é de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, eu quero que você repare uma coisa aqui. O texto bíblico, isso aqui é muito importante você entender. O texto bíblico diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então você precisa cuidar dos seus parentes, mas você precisa cuidar em especial dos da sua casa, da sua família, aqueles que convivem com você. E aí, eu quero dar alguns exemplos para você aqui que são muito importantes. Farei todo o possível para não haver brigas dentro de casa. E isso aqui, meu irmão, isso aqui é uma tarefa de todo crente. Farei todo o possível para não haver brigas dentro de casa. Romanos capítulo 12, verso 18 diz assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje, deixa isso bem claro. No que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Você vai fazer a sua parte, sabe, no meio daquela briga, você vai pensar: não, eu tenho um propósito com Deus. Por isso que é importante todo mês você reavaliar o seu planejamento, para reler ele todo, para que você veja onde você está falhando, para que você ore, se arrependa, confesse ao Senhor e retome o caminho certo. Isso aqui é um norte, esse planejamento é uma direção de Deus, é uma bússola de Deus, para que nós tenhamos um ano abençoado. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então esse ano você vai fazer exatamente como Deus está orientando, e você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Creia nisso em nome de Jesus. Organizarei mais momentos para diversão com a minha família, passeios, férias e etc. Principalmente você que é homem, você que é o sacerdote do lar. Você precisa se organizar para isso, para tirar mais tempo com a sua família, ter mais tempo com seus filhos, ter mais tempo com a sua esposa. Você, irmã, precisa ter mais tempo com a sua família, com seus filhos, com o seu marido. Você, filho, precisa tirar mais tempo para estar com seu pai, com a sua mãe. Se organize para isso. Aí você vai separar um dia da semana, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta. Você vai ver o dia da semana que fica mais conveniente para você. À noite, programarei com o meu cônjuge, isso lógico, se você for casado ou tiver um namorado ou uma namorada, programarei com o meu cônjuge um tempo juntos para sair, para namorar. Isso aqui é muito importante. Tem gente que quer ter um casamento feliz, abençoado, uma família feliz, abençoada, mas não separa tempo para estar com o cônjuge. Não separa tempo. Isso aqui é orientação de Deus para nós. Siga as orientações, ouça tudo que está sendo orientado aqui, tudo que está sendo dito, para que depois você coloque em prática. Ajudarei mais, e aí se você é filho, os meus pais, você vai anotar aqui no espaço em branco, como o Carlos está colocando aí para você poder ver. Eu ajudarei mais os meus pais, ou o meu marido, minha esposa, meus filhos, nas seguintes áreas. E aí embaixo tem o espaço para você poder anotar quais as áreas que você vai ajudar mais o seu marido, sua esposa, seu filho. E às vezes são coisas que não são tão grandes. Às vezes é uma louça que você vai lavar, que você não lavou durante o ano de 2020 inteiro. Não, no ano que vem eu vou ajudar mais a minha esposa nessa área aqui, no cuidado com as coisas de casa. Vou ajudar mais o meu marido nessa área aqui.
E você vai anotar quais as áreas. Vou ajudar mais meus filhos nessa área. Talvez você não tenha marido, não tenha esposa, mas você tem seus filhos. Talvez você não tenha marido, esposa, nem filho, mas você tem seus pais, tem seus irmãos, seja quem for. Você vai colocar aqui, anotar e vai anotar o que você vai fazer para ajudar essas pessoas. Farei pelo menos um culto familiar a cada, e aí você vai colocar a cada quantos dias? A cada 30 dias, a cada 15 dias, a cada 7 dias. Você vai anotar aqui. E tudo isso aqui, queridos, é para você entender como direção de Deus e executar. Executar. O problema é que nós fazemos 1, 2, 3, 4 semanas durante o ano e depois não fazemos mais nada. E aí queremos a bênção de Deus, queremos o favor do Senhor, queremos avançar, queremos romper e não vivemos nada disso. Por quê? Porque me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Orarei com o meu cônjuge, ou com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus filhos, pelo menos uma vez por dia, em horário pré-estabelecido. E aí você diz, mas eu não tenho com quem orar. Então você vai separar o seu horário. Orarei com o meu, aí você coloca amigo Espírito Santo. Se não tem com quem você orar, se tem, você programa com a pessoa e ora. Mas a pessoa no meio do ano não vai querer, depois de umas semanas não vai querer. Não importa, você é um instrumento de Deus para levar essa pessoa ao propósito de oração. Então você vai ser o motivador, você vai continuar orando com essa pessoa. E se ela parar de orar, você vai continuar orando com a sua oração e a oração dela, orando por ela também. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? E aí você vai colocar, orarei com a pessoa que Deus me direcionar pelo menos uma vez por dia em horário pré-estabelecido. Toda segunda-feira mandarei uma mensagem bíblica e ou motivacional para as pessoas que amo. Isso aqui também é muito importante. Mandar uma mensagem, um texto bíblico, uma palavra. Muitos fizeram isso durante esse ano, isso foi bênção demais. Então, pelo menos uma vez por semana, eu coloquei um dia aqui da semana, segunda-feira, mas você separa o dia e você anota, você precisa escrever. Isso aqui é planejamento. Tudo que você for fazer, se você for fazer alguma coisa diferente aqui, você escreve na folha de papel. Por isso que é importante você pegar o PDF e imprimir esse material. Não é deixar assim, pega o PDF, deixa guardado no celular, nem olha mais. Pega o PDF, deixa no seu tablet, no seu computador, nem olha mais. Não. A orientação pastoral aqui, guiado por Deus, você vai imprimir esse material para que você possa relê-lo, utilizá-lo, escrever nele durante o ano inteiro. Amém ou não amém? Se você está entendendo isso, coloca aí no comentário. Amém, eu entendo. Em nome de Jesus. Para depois não falar, não, mas é porque eu não entendi o que foi orientado. E aí sempre embaixo de cada alvo, vem outros alvos, esse espaço aí escrito outros alvos, para você poder anotar outras coisas que não estão aqui, mas que o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. Terceiro alvo aqui são os alvos ministeriais. Os alvos ministeriais representam desafios e propostas para a sua vida ministerial. O texto básico é o texto de 2 Reis, capítulo 2, verso 9, que diz assim, eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha que coisa tremenda. Então, aqui eu quero levar você a entender que precisa existir dentro de você o desejo de avançar ministerialmente, o desejo de romper na área ministerial, porque Deus não chamou você para ser membro de cadeira, Deus não chamou você para ser membro de igreja a vida inteira. Existe um propósito de Deus para a vida de cada um de nós, que é romper na área ministerial, é crescer, é ser um discípulo de Jesus, é pregar o evangelho, é ajudar pessoas, é fazer a obra do Senhor, é cumprir um chamado ministerial da parte de Deus na sua vida. É multiplicar o talento que o Senhor te concedeu. Mas eu não tenho talento, porque as pessoas acham, Carlos, que talento é só para cantar, para pregar, é só para fazer coisa aqui na frente do altar. Mas existem muitas áreas dentro da igreja que carecem do seu talento. Ministério de intercessão, departamento infantil, várias outras áreas da igreja, muitas outras áreas, a limpeza da igreja, tem muitas áreas que você pode se dispor a fazer a vontade do Senhor e o Senhor te honrar poderosamente. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui e eles são os seguintes: estar em pelo menos um culto fixo por semana. Isso aqui é para aquelas pessoas que trabalham muito. Eu não tenho tempo para... Não, eu tenho um compromisso com Deus.
Pelo menos um culto toda semana eu tenho que participar. Se não der para eu estar na quinta, eu tenho que estar no domingo. Se não der para eu estar no domingo, eu vou estar na quinta. Mas eu não vou faltar durante o ano de 2021. Não vou deixar de estar em pelo menos um culto durante o ano inteiro. Isso aqui é para quem no ano 2020 ou no ano 2019 não conseguiu estar durante todos os cultos do ano em pelo menos um culto. Graças a Deus, eu louvo a Deus, porque a maioria dos membros dessa igreja participaram e estão participando de todos os cultos dessa igreja, participando dos momentos de oração das 18 horas e tudo mais. Isso é maravilhoso demais. Veja, Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Hebreus capítulo 10, verso 25. Outro exemplo que eu coloquei aqui é: estarei na consagração realizada pela igreja no segundo domingo de cada mês. Todo segundo domingo do mês, irmãos, nesse ano de 2020, nós não tivemos, por causa dessa quarentena que nós estamos vivendo, não tivemos reuniões presenciais. Mas todo segundo domingo do mês, de cada mês, nós temos a consagração aqui no templo. E eu creio, em nome de Jesus, que em 2021 nós vamos retornar com a consagração aqui no segundo domingo de cada mês. Eu creio nisso. Então eu convido você a se programar. Não, sabe, tem gente que, se permitir, vai falar assim: não adianta nada eu fazer planejamento pessoal, e se 2021 ficar tudo fechado de novo? Meu irmão, a quarentena, e seja o que for, seja o mal que for no mundo, não pode determinar o seu funcionamento e o andamento da sua vida. Quem determina o andamento da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quem determina o andamento da nossa vida é Jesus Cristo. Tem muita gente que perdeu emprego, infelizmente, nesse ano de 2020, mas tem muita gente que recebeu portas extraordinárias da parte de Deus, coisas que nem imaginavam, nem esperavam, e o Senhor abençoou. Porque quem determina a nossa vida é Deus. Olha o Silas aí, Silas é testemunha disso, é um exemplo claro disso. Deus abriu para ele uma porta que ele nem imaginava, muito maior do que ele esperava. A Deisiane é outro exemplo disso, e tantas outras pessoas que o Senhor abençoou mesmo em tempo de crise. Então não é a crise que determina a vida do cristão, é o cristão que determina o rumo da história, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele obedece à palavra do Senhor, quando ele obedece às direções de Deus, meu irmão, o ambiente ao redor dele tem que se adaptar à realidade do Espírito Santo na vida dele. Aleluia! Se você crê nisso, diga: eu creio. Aleluia, glória a Deus. E aí eu coloquei outro exemplo aqui: me envolverei com um grupo pequeno ou uma célula. Nossa igreja, em nome de Jesus, eu creio que no ano de 2021 vai voltar, vai retomar o trabalho de células. Eu creio nisso. Mas meu irmão, esquece o que o mundo está vivendo. Vamos aplicar o nosso coração em fazer aquilo que o Senhor nos direcionar. Então eu creio em nome de Jesus que no ano de 2021 nós vamos poder retornar com o trabalho dos grupos pequenos. E se não for possível isso, tem outra direção aqui: me envolverei com alguma área de atuação na igreja, louvor, intercessão, ensino, evangelismo, etc, qualquer outra área. E aí você pega e marca em cima disso aqui, marca assim, é isso aqui que eu vou fazer. Anota do lado, escreve alguma coisa, se comprometendo com Deus. Aí qual área você pretende se envolver no ano de 2021? E você vai escrever aqui do lado. O Igor e Mariana são exemplos de que não importa a crise que o mundo está vivendo, é possível ser um instrumento nas mãos do Senhor, é possível viver o crescimento espiritual e ministerial. E eles cumpriram uma grande tarefa da parte do Senhor durante esse ano, com o Momento Saúde, cumpriram uma grande tarefa da parte do Senhor durante esse ano. Então, em nome de Jesus, não importa, você precisa simplesmente seguir as orientações de Deus, fazer aquilo que o Senhor está mandando. Coloca qual área você pretende se envolver. Se você já é envolvido, escreva: Senhor, eu vou me aplicar ainda mais nessa área e tal. E anota ali o que você pretende fazer no Senhor no ano 2021. Farei discipulado ou serei discipulado por alguém. Eu vou discipular ou discipularei alguém. Levarei pelo menos uma pessoa a Cristo e ajudarei a cuidar dela durante o ano. E isso aqui, teve gente que fez isso também esse ano. Eu louvo a Deus. Se eu for ficar falando nome aqui, eu vou ficar falando nome. Mas tem pessoas que fizeram isso esse ano. E eu louvo a Deus que de fato foram instrumentos para ajudar o pastor no cuidado das ovelhas. No cuidado pelo menos dessa ovelha que Deus confiou a você. Você trouxe a Cristo e ajudou a cuidar dela durante esse ano. Isso é maravilhoso demais.
Então, logo abaixo você vai ter outros alvos também. E o quarto ponto aqui são os alvos intelectuais. Alvos intelectuais. Os alvos intelectuais representam todos os desafios de crescimento e expansão intelectual. O texto bíblico que eu separei aqui é o texto de Salmo 119, verso 66, que diz assim: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. E eu coloquei aqui como exemplo, ler pelo menos um livro por mês. Ler pelo menos um livro por mês. E aí, eu coloquei, o Carlos está colocando aí para você poder ver como é que vai estar organizado para você poder marcar os meses que você conseguir ler. E em nome de Jesus, ao final do ano, de janeiro a dezembro, você vai ter lido pelo menos um livro. Amém ou não amém? Ah, mas eu não consigo ler, um livro é muita coisa. Meu irmão, lê um livro da Bíblia por mês. Pelo amor de Deus, você não conseguir ler um livro da Bíblia por mês, está enrolado o negócio para o seu lado. Ah, mas se você não quer ler outros livros, livros de outras áreas, leia pelo menos um, além da Bíblia, né? Se você não quiser ler outros livros, leia um livro bíblico por mês. Se comprometa, em janeiro eu vou ler Gênesis inteiro, em março, fevereiro, abril, maio, e aí, meu irmão, vai lendo. Ou então eu vou pegar o Novo Testamento, em janeiro eu vou ler Mateus, em março eu vou ler Marcos, depois eu vou ler Lucas, João, e vai lendo, até dezembro. Você vai ver como o Senhor vai te honrar e como Ele vai produzir crescimento em você. Coloquei outro exemplo aqui: fazer um curso de, e aí você vai escrever qual curso você pretende fazer em 2021. Concluir um curso de, talvez você já tenha iniciado um curso e parou. Você vai colocar concluir um curso de. Aprender um idioma. Tem gente que fala: meu Deus, mas isso aqui, por que eu vou aprender um idioma? Se você não quiser colocar, você não precisa colocar. Mas se você quiser avançar intelectualmente, coloque que eu quero aprender o idioma tal, mas eu não tenho recurso. Como que eu vou fazer o curso? Eu não tenho dinheiro. Não se importa com o recurso, se importa só em obedecer às direções de Deus e colocar aquilo que você pretende executar para a glória do Senhor. Imagina, chega no final de 2021, o povo dessa igreja tudo bilíngue, cada um falando no idioma. Mas isso aí é coisa de... Isso não dá, pastor, não dá para quem não quer. Quem quiser vai se dedicar e vai conseguir alcançar seus objetivos. O quinto alvo aqui são os alvos financeiros. Os alvos financeiros representam todos os desafios de melhoria financeira, pessoal e familiar. O texto que eu separei aqui, Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, que diz assim: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, os exemplos que eu coloquei aqui: em 2021, me dedicarei para devolver com fidelidade a Deus os dízimos e ofertas. E aí, meu irmão, você vai literalmente se dedicar. Queridos, infelizmente, tem pessoas que devolvem de qualquer maneira os dízimos ao Senhor, que entregam de qualquer maneira suas ofertas a Deus. Sabe, a palavra de Deus diz que não adianta só fazer o que agrada ao Senhor se não for de coração inteiro. Deus espera que nós façamos a vontade dEle de coração inteiro. Então, vou me dedicar para devolver com fidelidade. Vou me dedicar para devolver com fidelidade os dízimos e oferta ao Senhor. Separarei, isso aqui é uma orientação que Deus deu para nós para esse ano de 2021. Separarei todos os meses do ano de 2021 uma semente, oferta especial, no valor de, e aí você vai colocar qual o valor. Essa semente terá o nome de, e aí você vai escrever qual é o nome. Aquela semente é a semente do quê? Você vai separar todo mês uma semente para poder lançar no solo do Senhor. E qual é o nome daquela semente? O que você espera que o Senhor derrame sobre a sua vida no ano de 2021? Você vai colocar o nome daquela semente. Tem gente que vai ser separarei todos os meses do ano de 2021 uma semente no valor de, aí você vai colocar o valor, e a semente terá o nome de porta de emprego, outro vai ser de cura, outro vai ser de crescimento espiritual, outro, seja do que for, você vai colocar o nome da sua semente. Eu sempre digo isso aqui: se você plantar uma semente sem saber do que ela é, você pode se surpreender para melhor ou para pior. Então agora, quando você planta, você sabe o que está plantando, você sabe exatamente o que você vai colher. A própria Bíblia diz isso.
Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se você plantar algo que você sabe que está plantando, você tem certeza que você vai colher aquilo que você está semeando diante do Senhor. Aí você vai colocar, aí está assim, essa semente terá o nome de: eu a entregarei todos os meses no culto da ceia do Senhor. E aí todos os meses no culto da ceia do Senhor, você trará com fidelidade essa semente, essa oferta especial, que tem o nome daquilo que você pretende colher no Senhor no ano de 2021. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 em diante diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Então, em nome de Jesus, isso aqui, como eu disse, é uma orientação do Espírito Santo de Deus. Não adianta você virar e falar assim: eu vou semear todo mês. Qual é a orientação? Uma oferta especial. Vou semear todo mês R$1, porque eu quero colher uma porta de emprego que eu vou ganhar 6 salários mínimos. Meu irmão, você planta semente de alface e quer colher um pé de pinhão, sei lá do que você quer colher um pé de jaca? Não, você tem que entender: plante com fé aqui, na medida do que você pode. Então, não, eu posso, mas aqui, eu entendo que eu devo fazer algo que é especial. Isso aqui é uma semente especial, então eu vou entregar uma semente que realmente custe. E isso vai ser muito importante, pode ter certeza. Veja as promessas de Deus para nós. Preste atenção nisso. Não é falácia, não é papo de pregador que quer arrancar dinheiro. Você conhece muito bem esse ministério, se você é membro daqui. Você conhece o seu pastor, você conhece as direções. Eu só falo aquilo que o Espírito Santo de Deus me manda falar, e só faço da forma que Deus manda fazer. Então, quantas vezes você me vê subindo aqui pedindo, falando: vamos fazer oferta tal, preciso de tantas pessoas com oferta tal. Isso não acontece. Raramente eu falo alguma coisa aqui de modo mais específico, sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus, seja aqui no culto, seja no grupo da igreja, apenas quando o Espírito Santo de Deus me guia da forma que Ele me guia. Mas veja as promessas que Ele tem para aqueles que entrarem debaixo dessa direção de Deus. Provérbios 3, verso 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. Êxodo capítulo 23, verso 25. Isso aqui é muito importante, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Servireis, pois, o Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Aleluia. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Deuteronômio 28, verso 12 diz assim: Deuteronômio 28, 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras da tua mão. Oh meu Deus, eu recebo isso em nome de Jesus. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Quem que recebe isso em nome de Jesus? Levanta a mão e fala: eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse para a glória de Deus. E aí, outra orientação aqui é: ajudarei, presta atenção, no que for possível, uma família ou instituição de caridade. Tome a decisão de fazer isso, ajudar uma família, ou uma instituição de caridade, ou uma pessoa que você sabe que precisa de ajuda. Proponha isso diante de Deus, e você vai ver que o Senhor vai abençoar a sua vida, para que você possa cumprir o propósito do Senhor. Farei o possível para uma poupança e aí você vai anotar qual o valor de poupança você vai fazer por mês, para que até o mês de dezembro eu tenha um capital e aí você vai calcular e anotar aqui qual é o capital que você espera ter até dezembro fazendo esse investimento. Mas faça, não só ouça e não, eu vou, é bacana, mas eu não vou fazer isso não. Siga as orientações que Deus está dando aqui. Farei um curso ou terminarei um curso a fim de me preparar para novas oportunidades ou para uma possível promoção em minha empresa, na empresa em que trabalho. Outra orientação aqui é: farei um controle financeiro rígido de todos os meus gastos, mês a mês, para evitar entrar nos limites de cheque especial ou cartão de crédito, com juros que são
muito pesados. Então isso aqui, queridos, é muito importante. Tem gente que gasta mais do que ganha. E aí depois vive falando, o devorador está tocando na minha casa. O devorador está lá do outro lado da rua falando, eu não preciso fazer nada. Quem está fazendo é ele mesmo. Ele está mais devorador do que eu. Ela está mais devoradora do que eu. Porque gasta mais do que ganha. Como é que você espera ter uma vida abençoada, uma vida próspera, se você gastar mais do que você ganha? Por isso é importante você fazer um controle rígido do quanto você gasta, baseado no quanto você ganha, para que você possa gastar apenas o que é necessário, para que você possa ser abençoado e de fato desfrutar. Porque sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece, Luciana? Deus já derrama muitas bênçãos sobre nós. Só que o grande problema é o que nós fazemos com a bênção que Ele derrama. A palavra de Deus diz que se formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. E às vezes pensamos que é apenas ser fiel no pouco em relação a dízimo e oferta. Não, mas é ser fiel no pouco em relação a tudo. Então, o seu salário é pouco? Você acha que ele é pouco? Sim, eu acho que o meu salário é pouco. Poderia ser melhor. Então, o que você vai fazer? Vai ser fiel a Deus nesse pouco. Não vai gastar mais do que você deve. Vai investir naquilo que você pode, para que você possa ver esse dinheiro crescer. Entenda que ele é um talento que Deus, o teu trabalho, o seu salário é um talento que Deus confiou a você. Cabe a você multiplicá-lo, para que você ouça do Senhor assim, foste fiel no pouco, agora será colocado no muito. Olha o cuidado de Deus com a nossa congregação. Eu fico impressionado com o amor e o cuidado de Deus com a nossa congregação. Porque, sabe, talvez você nunca recebeu essas orientações, talvez você nunca ouviu uma pregação desse tipo, trazendo orientações para um planejamento anual. Isso aqui é o cuidado de Deus para com você, o amor de Deus. Ele colocou você diante dessa mensagem, é para que você viva o ano de 2021, um ano muito próspero e abençoado pelo Senhor. Não importa como o mundo vai estar, o Senhor pode fazer de você um instrumento como Ele fez de José, lá no Egito. Queridos, agora o nosso quinto e último alvo aqui, nosso sexto e último alvo aqui, são os nossos alvos espirituais. Alvos espirituais representam uma relação de novos desafios no relacionamento com Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto básico que eu coloquei aqui de Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa. A orientação de Deus é que nós cresçamos no relacionamento com Ele no ano de 2021. E aí, eu coloquei aqui como exemplo, em 2021, vou ler minha Bíblia todos os dias, durante 20 minutos pelo menos. Isso aqui é um exemplo, para você poder colocar diante do Senhor. Você anota aí. 2021, eu vou ler a minha Bíblia todos os dias, pelo menos 15 minutos, pelo menos 10 minutos. Mas não tem tempo. Não, você tem tempo sim. Seu horário de almoço do serviço, seja a hora que for mais tarde, na hora que você chegar em casa. 10 minutos, 15 minutos, 20, não importa, mas todos os dias. Um compromisso que eu vou ter com Deus para o ano inteiro, e eu vou executá-lo para a glória de Deus. É assim que você tem que colocar diante do Senhor nessa noite. Vou orar todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, em horários pré-estabelecidos. E aí eu coloquei aí para você, quais horários? Manhã, tarde e noite. Quais horários? Como o Carlos está colocando aí na tela para você. Porque aí você vai anotar em quais horários, para não ficar aquele negócio assim, porque precisa de horários pré-estabelecidos. Porque se você falar, eu vou orar todos os dias, 3 vezes por dia, vou orar de manhã, de tarde e de noite. Aí você acorda num dia, 6:30 da manhã, 6 horas da manhã, aí você acorda, tem alguma coisa para você fazer correndo, você vai lá e faz e fala, não, mas daqui a pouco eu vou orar. Aí daqui a pouco dá 10 horas da manhã, você ainda não orou, não, mas ainda está no período da manhã. Aí daqui a pouco dá 11:45, você, não, mas ainda está no período da manhã, eu vou orar agora correndo. Aí tem algum problema, te impede. Aí você vira e fala, mas agora já são 11:59, agora vou orar 1 minutinho só. Vou deixar para orar 2 vezes no período da tarde. Você já está quebrando o seu propósito com Deus. Você já está falhando no seu propósito com Deus. É por isso que precisa estabelecer os horários que você vai orar diante do Senhor, para que o Senhor saiba qual horário Ele vai exigir e procurar você lá onde você vai orar com Ele, falar com Ele. Então de manhã tal horário, antes de sair para o trabalho, eu vou dobrar meu joelho no pé da minha cama e vou orar. De tarde tal horário,
vou orar na hora do meu almoço. De noite está o horário, vou orar antes de dormir. Seja a forma que for, mas você vai estabelecer horários para que você possa cumpri-los. Não para que você dê o período da manhã, o período da tarde, o período da noite. Assim você vai falhar, você precisa de meta para você poder bater. Agora, jejuarei pelo menos 2 vezes por semana em dias pré-estabelecidos. E aí a pergunta vem, quais dias? E aí você vai assinalar com um X, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Qual desses dias você vai separar 2 dias para você poder estar jejuando? Então se você marcar segunda e quarta, você vai ter que jejuar segunda e quarta, porque Deus vai esperar isso de você e vai exigir isso de você. Me colocarei à disposição do meu pastor para ajudá-lo em algum ministério na igreja. E aí, qual ministério? Está aí para você poder anotar. Qual ministério? Para você escrever em qual ministério você pretende auxiliar, ajudar o seu pastor para o progresso da obra do Evangelho. E aí vem embaixo outros alvos, para você poder anotar outras coisas que você precisa. Quando você terminar de completar a relação nas áreas específicas, destaque os seus alvos mais importantes, enumerando-os em ordem de prioridade. Procure realizar e respeitar a ordem que você mesmo estabelecer. Isso aqui é muito importante. Então quando você colocar os seus alvos, já nessa parte aí embaixo, outros alvos, se você não tiver outros alvos, já anota por ordem de prioridade. O jejum, a oração, a leitura bíblica, pelo menos 10, 15 minutos por dia. Você já anota quais são os seus principais alvos que você vai executar com toda a tua força. Agora, queridos, para concluir aqui essa mensagem, eu leio com você o seguinte, quero dizer para você o seguinte, tenho 2 orientações, na verdade 3 orientações da parte de Deus, 3 orientações, e você vai encontrar ela nesse planejamento que estará disposto para você aí em PDF. Como eu disse, a primeira coisa que eu vou falar antes de eu falar dessas 3 orientações, você que quiser participar daquilo que Deus vai liberar nesse ano de 2021, através dessa palavra de obediência. Você que deseja entrar debaixo de um tempo de planos com sabedoria, para plantio de excelência e colheita extraordinária. Você precisa seguir as orientações que foram passadas aqui. E uma orientação que eu quero te dar é, pegue o PDF, imprima ele o mais rápido possível, para que você possa fazer todas as anotações. Anote tudo, coloque tudo no papel, guarde esse papel com você. E aí vamos lá, no dia 31 de dezembro, na próxima quinta-feira agora, nós estaremos reunidos aqui mais uma vez. Nós vamos ter a oração da meia-noite, a última oração do ano de 2020 e a primeira oração do ano de 2021. E como eu disse aqui há dias atrás, esse tempo é extremamente importante. Não trate como qualquer coisa. Deus nos provou e está nos provando todo esse ano de 2020. Não queira ser reprovado pelo Senhor. Ainda que você vá passar com a sua família, nós não vamos estar reunidos aqui no templo. Você vai estar com a sua família, mas às 11 horas da noite, nós estaremos reunidos aqui, para juntos orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus pelo ano de 2020, colocando diante dele com gratidão tudo que ele fez por nós e clamando ao Senhor pelo ano de 2021. E nós vamos encerrar um ciclo orando, vamos encerrar um ciclo de joelhos, orando, agradecendo a Deus, e vamos iniciar um novo tempo, orando, agradecendo a Deus. E nesse dia 31, você precisa estar com o seu planejamento impresso em papel. Vou repetir, não no seu bloco de notas, não no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Ainda que ele esteja no bloco de notas, no tablet, no computador, você precisa dele impresso em papel, na sua mão. O papel tem que estar na sua mão. No dia 31 de dezembro, próxima quinta-feira, você vai imprimir esse planejamento, vai anotar tudo, e no dia 31, quinta-feira, você vai estar com ele diante de você e diante do Senhor, na oração da meia-noite. Em nome de Jesus, siga essa orientação. Deus quer nos abençoar poderosamente, mas nós precisamos seguir as orientações do Senhor. E aí veja, as 3 orientações que eu tenho para você aqui. Número 1,
separe uma oferta especial para apresentar ao Senhor no último culto do ano, ou seja, no dia 31, quinta-feira. Então na quinta-feira agora nós não vamos ter culto às 20 horas. Na quinta-feira nós só vamos ter a oração das 23 horas, a partir das 23 horas. Então às 20 horas nós não teremos o culto online, 23 horas nós estaremos reunidos. Então a orientação de Deus, isso aqui não é orientação minha, não é assim algo da minha carne, da minha vontade, é algo do Espírito Santo de Deus, uma direção do próprio Deus para nós, em nome de Jesus, entenda isso. E a orientação de Deus é: separe uma oferta especial para apresentar ao Senhor no último culto do ano, mas não qualquer oferta, uma oferta que realmente lhe custe. Veja o exemplo de Davi em 2 Samuel capítulo 24, verso 24. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. Araúna tinha dito para Davi: pode ficar com tudo para poder fazer o sacrifício ao Senhor, para fazer a oferta para Deus. Toma tudo, seu servo te dá tudo, é tudo para o Senhor fazer. E ele respondeu para Araúna: não, eu não posso fazer isso. Eu não darei ao Senhor uma oferta que não me custe nada. Então a oferta que Deus valoriza, a oferta que agrada ao coração de Deus, é aquela oferta que custa para nós, que tem valor para nós. É aquela oferta que realmente vale para nós. É essa oferta que o Senhor valoriza. Porque essa é a oferta que vem de dentro do nosso coração. Senhor, custa para mim. Isso aqui não é algo fácil. Não é uma oferta qualquer. Não é uma oferta que não custa nada para mim. Isso aqui realmente me custa. Mas eu vou entregar, porque eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor há de abrir o céu sobre a minha vida. E aí olha a orientação de Deus. E eu fiquei apaixonado por isso aqui, Daniel. Olha a orientação de Deus. Não se preocupe se você não tem a oferta. Se você decidir obedecer a Deus, Deus fará como já fez antes. Veja os exemplos, aí olha os exemplos: Abraão e Isaac. Veja o verso 7 de Gênesis capítulo 22, diz assim: Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Verso 10 do capítulo 22 diz assim: então, presta atenção, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Veja, Deus de fato proveu a oferta que Abraão precisava para o holocausto. Então, se você não tem uma, daqui para quinta-feira, hoje é domingo, até quinta-feira eu não sei se eu vou ter dinheiro. Você vai orar ao Senhor no final dessa mensagem. Nós vamos orar ao Senhor e você vai colocar diante dele: Senhor, eu recebi a tua palavra e eu creio na tua palavra. Senhor, me dá o recurso. Se você realmente não tem, não é você que tem, não, eu tenho alguma coisa, eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho um dinheirinho, eu tenho isso. Não, é quem realmente não tem. Eu não tenho, Senhor, como dar nenhum real de oferta na quinta-feira. Eu não tenho, para dar uma oferta especial, eu não tenho recurso. Então você vai orar junto comigo e em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai abrir os céus e Ele vai trazer até a sua mão a semente necessária para que você coloque diante do altar do Senhor no dia 31. E você vai colocar diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui, o que o Senhor me deu para poder apresentar como oferta está aqui, e eu coloco diante do Senhor. Agora, outro exemplo que nós temos aqui, e esse aqui foi o que mais me encantou, quando Deus me falou, eu mostrei para a pastora quase pulou junto comigo também, porque Deus é tremendo demais. O exemplo dos magos e a família sagrada. Presta atenção comigo. Mateus capítulo 2, verso 11 em diante diz assim: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra.
Presta atenção nisso, e tendo sido advertidos em sonho para não voltar a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Verso 13 agora. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Presta atenção nisso, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiram para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Rapaz, isso aqui é tremendo demais. Isso aqui é tremendo demais para você que não tem o recurso. Entenda uma coisa: quando nós tomamos a decisão de obedecer a Deus, Deus dá a provisão. Ele deu a provisão para Abraão, e Ele deu a provisão para José, Maria e Jesus. Olha, antes que eles tivessem que fugir para ir para o Egito, para que se cumprisse a profecia: do Egito chamei o meu filho, uma profecia 700 anos antes de Jesus nascer, essa profecia tinha sido liberada. Para que se cumprisse a profecia, Herodes mandou um decreto para matar todas as crianças, todos os meninos recém-nascidos, e eles fugiram para o Egito. Só que eles não tinham com o que sobreviver no Egito. Isso aqui é tremendo demais. Eles não tinham com o que sobreviver no Egito. Não tinha. E no Egito não se podia, um hebreu não podia trabalhar no Egito nos tempos de Jesus. Por causa da fuga dos hebreus pela ordem de Deus lá no Êxodo, agora hebreus não podiam trabalhar no Egito. E por mais que José fosse um grande carpinteiro, ele não iria poder sustentar a família dele no Egito. Mas quando Deus dá uma direção, Ele dá a provisão. Então quando Deus disse: foge para o Egito, antes dele dar a ordem, Ele já mandou o recurso. Chegaram os 3 magos, abriram os tesouros e tiraram incenso, ouro e mirra, e eles puderam ser sustentados pelo recurso que Deus deu até o último dia, até que Herodes morreu e Deus disse: agora volta para sua terra. O Senhor sempre dá a provisão para aqueles que nele creem. Então eu creio em nome de Jesus que assim como Deus deu a provisão, assim como Deus usou aqueles magos para entregar nas mãos de José a provisão como presente para Jesus, Deus vai usar pessoas para entregar provisões na mão de alguns aqui, em nome de Jesus. Deus vai abençoar de uma forma que alguns vão receber algo no trabalho, um dinheiro a mais, outros vão ver dinheiro entrando na conta. Isso já aconteceu outras vezes, e o Senhor vai dar o recurso. Agora, em nome de Jesus, não pega o recurso que Deus vai dar e coma, não use o recurso que Deus vai dar. O dinheiro que vai chegar até a sua mão é semente para ser plantada, não é para você usar. Não importa quanto vai chegar, se você não tem o recurso, vai chegar. Não é para você usar, é para você plantar. E o Senhor vai abrir os céus. E 2021, através dessa oferta do último culto, da última reunião, do último momento que nós vamos ter aqui no ano de 2020, através dessa semente que você vai plantar, o ano de 2021 vai ser um ano de colheitas extraordinárias e de plantios poderosos para a glória de Deus. Se você crê nisso, diga: eu creio. Aleluia, toma posse disso em nome de Jesus. Deus vai dar a provisão. Deus vai dar a provisão para essa última semente do ano ser uma semente extraordinária. Agora gera no seu coração entregar diante do Senhor uma semente além de tudo aquilo que você já fez durante sua vida. Não, durante o ano de 2020 inteiro eu nunca entreguei uma semente, uma oferta tão poderosa quanto essa. Creia nisso e o Senhor vai te dar o recurso. E então coloque diante do altar do Senhor, e Ele vai honrar você, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele está liberando a palavra nessa noite. Receba a provisão de Deus, que vai abrir os céus para uma provisão extraordinária no ano de 2021 na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, agora eu quero dizer para você o seguinte: quero convidar você a nós orarmos nesse momento. Você vai, não se esqueça disso. Nossos obreiros estão colocando aí o número de WhatsApp
para que você possa estar entrando em contato, mas não entra amanhã, não entra depois, não deixa para depois, para você não perder a bênção. Acabou o culto, você já entra em contato nesse número. Eu quero o material para o planejamento 2021. Entre em contato imediatamente. Eu quero material para o planejamento 2021. Você vai entrar em contato hoje mesmo você vai receber o material. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Hoje mesmo você vai receber o material para o planejamento 2021. Você vai pegar esse material, vai levar ele para imprimir na sua casa, imprimir no seu trabalho, imprimir em alguma loja que faça esse tipo de impressão. Mas você vai imprimir esse material para no dia 31 você estar com ele impresso em papel na sua mão. E nós vamos orar juntos. E eu vou estar orando por cada propósito que você colocou diante do Senhor. E no dia 3 de janeiro de 2021, nós vamos subir o monte juntos. Aleluia! Amém ou não amém? Então você não sabe como meu coração está queimando de desejo de estarmos todos reunidos. No dia 3 de janeiro de 2021 nós vamos subir o monte. E lá eu vou estar orando pessoalmente por cada um desses propósitos. Se você não puder ir no dia, não, mas eu sou do grupo de risco, ou eu não posso ir porque eu sou de outra cidade, eu sou de outro estado, não tem problema, você vai estar com o seu planejamento já impresso no papel, e no dia 31 nós vamos estar orando juntos, apresentando diante do Senhor todos os nossos planos. Não é para você deixar para começar a fazer os planos depois do dia 31, é para você chegar com os seus planos prontos diante do Senhor no dia 31, quinta-feira. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Então quem aceita a orientação de Deus nessa noite, coloca aí no comentário, coloca aí no chat: eu aceito e recebo a palavra de Deus na minha vida. E creia em nome de Jesus, meu querido, minha querida, que o Senhor vai abrir os céus sobre a minha e a sua vida. E eu profetizo em nome de Jesus que 2021 será um ano de plantio excelente e de colheitas extraordinárias, e nós realizaremos grandes obras tal qual nunca conseguimos realizar antes, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, diante da Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra, Deus, que é penetrante, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra, Deus, que nos molda, que nos muda, diante da Tua palavra que é a água que sacia a nossa sede, que é o pão que nos alimenta, nos colocamos, Pai amado, crendo no poder da Tua palavra, crendo, Deus amado, que a semente que foi lançada hoje, através do Senhor, por meio dessa palavra, vai brotar em nós, e vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus Pai, em cada área da nossa vida, Senhor, cada área, Deus amado, que será colocado diante do Senhor através desse planejamento, que venha a bênção do Senhor, a provisão do Senhor sobre a família dos seus filhos, sobre a vida financeira, sobre a vida ministerial, espiritual, Pai amado, intelectual, cada área da vida dos seus filhos, sobre a saúde, que venha a bênção do Senhor, o livramento, a provisão, a proteção do Senhor, Pai. Senhor, existem homens e mulheres que estão diante dessa mensagem, que receberam a Tua palavra, mas não tem sequer um recurso para poder colocar uma oferta diante do Teu altar no dia 31, Pai. Senhor, como ministro do Evangelho, pela misericórdia que me foi conferida, eu peço ao Senhor, abre os céus, por meio da Tua palavra, pelo poder da Tua santa palavra, Senhor, libera o haja do Senhor, e que venha recursos de onde eles menos esperam, que venha recursos de onde eles menos imaginam, que venham recursos gloriosos, para a honra do Teu nome, Senhor, e que ao receberem esses recursos, eles possam, Pai amado, com o coração vigoroso, cheio de alegria, cheio de gratidão, colocarem essa oferta, essa semente, diante do Teu altar. Senhor, toma por Tuas mãos cada homem e mulher que toma decisão nessa noite, de seguir as orientações que foram dadas aqui, de tomar posse desse material que o Senhor nos dá. Senhor, nós não queremos ser do povo que diz Senhor, Senhor, e não faz o que o Senhor diz. Nós queremos Te ouvir e Te obedecer. Não queremos ser, Deus amado, a casa construída sobre a areia, mas queremos ser a casa construída sobre a rocha, aquela pessoa que ouve a Tua palavra e põe
põe em prática aquilo que recebeu. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos seus filhos e filhas, e que na quinta-feira possamos todos estar aqui reunidos no dia 31, Pai, de dezembro, Pai amado, para glorificarmos o nome do Senhor, para agradecermos ao Senhor por esse ano, Deus amado, de tantas lutas, mas de tantas vitórias. Pai, ajuda-nos, por amor do Teu nome, provê o necessário para a glória do Teu nome sobre a vida dos seus filhos e filhas. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Se você crê na palavra do Senhor, e se você crê que Deus vai abrir os céus e entregar recursos nas mãos daqueles que não têm nenhum recurso, coloque aí no chat: eu creio na palavra de Deus. E eu sei que o Senhor vai honrar a sua fé e a sua confiança na palavra dele. Lembrando mais uma vez, quinta-feira nós não teremos culto online às 20 horas, não teremos o culto imersão. Nós teremos a nossa reunião, a última oração do ano, a oração da virada, que começará às 11 horas da noite, às 23 horas, e se encerrará à meia-noite e 5 no máximo, por aí. Amém, queridos? Então eu espero você aqui na quinta-feira. Eu espero que você entre em contato para poder receber esse material em PDF. Olha o que Deus tem feito e o trabalho, o esforço desse ministério em servir você como igreja do Senhor, em servir você para abençoar a sua vida. Então, em nome de Jesus, não despreze a bênção do Senhor. Pegue esse material e leia tudo. Tudo que foi ministrado aqui está nesse material. Siga essa orientação. Pegue esse material e releia tudo. Releia todo o material. Anote tudo que você precisa anotar, coloque em prática, e o Senhor com certeza vai honrar a sua obediência. Você vai ver ali muitos textos bíblicos, alguns que eu nem tive tempo de citar aqui, mas muitos textos bíblicos que vão comprovar que o Senhor vai abrir o céu sobre aqueles que seguirem essa palavra e obedecerem. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Abra sua mão na posição de receber. Pai Santo, nós te damos graças por tua infinita misericórdia, te damos graças pela tua palavra, te damos graças por esse culto tão precioso, pela vida dos teus ministros, dos teus filhos e filhas que têm servido no altar do Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas, Pai. Abençoa cada membro dessa congregação, abençoa cada homem e mulher que está diante dessa transmissão, cada um daqueles que ficaram aqui até o final, receberam a tua palavra, tomaram posse de cada palavra liberada da parte do Senhor. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que haja paz sobre cada casa, cada vida e cada família para a glória do Teu nome. Que haja saúde, que haja proteção do Senhor. Que o espírito da morte passe ao longe e que estejamos guardados pelo Senhor, Pai, para que possamos entrar em 2021 com vigor, com saúde, com força, cumprindo o Teu propósito, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Que haja saúde sobre cada um de nós. Que haja paz sobre o Israel espiritual de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia.